Olá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quarta-feira, começando com a preparação do Cruzeiro, que teve sequência nesta quarta, 4 dias aí pro técnico Tite, pensando no jogo de sábado às 18h30 lá no Manduzão, em Pouso Alegre, e o Cruzeiro querendo começar bem este mata-mata de semifinal. Todos os jogadores indo a campo para um treinamento técnico, acho que a partir desta quinta-feira, aí sim o Tite iniciando a formação, um trabalho mais tático para definir qual time começa diante da equipe do Pouso Alegre, não tendo aí apenas o Matheus Henrique, o Mateuzinho, que vai cumprir suspensão pela expulsão diante da equipe da URT. Daqui a pouco vou até fazer um balanço aí do departamento médico, temos boas notícias, o departamento de saúde e performance do Cruzeiro segue trabalhando bem e muito bem com esse monte de jogador no DM na Toca da Raposa 2. Mas o Cruzeiro hoje anunciou o Bruno Rodrigues. Cruzeiro já finalizando os trâmites para que o atleta tenha um nome publicado no BID da CBF, contrato de empréstimo junto ao Palmeiras até 31 de dezembro deste ano. 31 de dezembro de 2026, Bruno Rodrigues vinha treinando normalmente, relacionado para alguns jogos no Palmeiras e já fez o primeiro treino. Nesta quarta-feira com o grupo na Toca da Raposa 2, o atleta será apresentado, juntamente com o goleiro Matheus Cunha. Nesta quinta-feira, no início da tarde, na Toca da Raposa 2, estaremos lá para acompanhar o Bruno Rodrigues, que dependendo, já pode ser aí a opção para o final de semana diante da equipe do Pouso Alegre. Se não for para esse jogo, contra o Corinthians, muito provavelmente já estará à disposição para ser relacionado, pensando aí em uma composição de elenco. Claro que o atleta precisa recuperar o ritmo de jogo, ganhar uma sequência e pegar confiança. Vamos aguardar então e a fala dele também nesta quinta-feira na apresentação que será na Toca da Raposa 2. Eu falei sobre boas notícias do departamento médico porque 3 jogadores foram liberados completamente hoje. O Cruzeiro teve aí os retornos de Ney Servídia Real, Kaique Kenji e Matheus Cunha, todos liberados para os treinos com o grupo na Toca da Raposa 2. Ótima recuperação, principalmente do Kenji, hein? O Ney Servídia Real teve um edema no pé, não foi uma fratura, então o DM também trabalhou bem, já treinou com o grupo. O Kenji, tem uma semana que o Kenji teve aquela imagem que assustou todo mundo, e o atleta já treinou normalmente com o grupo, e o Matheus Cunha foi aquela cirurgia por causa de uma lesão no ligamento que ele teve ainda na pré-temporada, na semana de estreia, diante da equipe do Pouso Alegre, também já liberado completamente. O Cruzeiro tem no DM o Marquinhos, o Jonathan Jesus, o Chico da Costa e o Luiz, atacante colombiano. Eu já comentei aqui a situação. E o Cauã Moraes, muito em breve, será liberado. Talvez ainda não para o final de semana, para pegar uma confiança maior. Ele que se recupera do edema, mas é o próximo aí a treinar com o grupo. E sobre o Jonathan Jesus, o que a gente pode trazer aqui é que a recuperação é muito positiva e ele vai ficar, no máximo, mais 2 semanas, hein? Então deve voltar até antes disso, dentro daquele cronograma de 6 a 8 semanas. O Jonathan Jesus está com um processo bem avançado para retornar em breve aos treinamentos com o grupo na Toca da Raposa 2, e aí seria uma ótima notícia. O Chico da Costa precisa de um pouco mais de tempo, foi uma lesão muscular mais importante, mas também deve retornar antes do prazo previsto de até 2 meses. Quem sabe aí, neste momento de começo de temporada, o Cruzeiro possa dar uma esvaziada legal no departamento de saúde e performance na Toca da Raposa 2. E assim, um ponto que me chamou a atenção, Caio, assim, no início do jogo, o Cruzeiro tinha uma jogada que estava encaixando muito bem, que era a saída com o Vidalba pela esquerda, achando o Kaique ali como um ponta, né? E assim, muito bem o Kaique, né? Podíamos ter marcado 2 gols, pelo menos em chances claras criadas dessa combinação. A gente tem até uma arte depois para mostrar sobre o Vidalba, mas assim, como que esse jogador impactou o Cruzeiro na parte defensiva e também nessa construção? Ele nem parecia que tinha ficado tanto tempo fora, né? Na construção, logo nos primeiros 15 minutos ele já conseguiu 2 lançamentos muito bons pro Kaique, né? O Kaique se sente mais à vontade com o Vidalba também, né? Até para atacar. Eu acho que por conta dos dois jogarem pelo lado esquerdo da defesa, o Kaique naturalmente se lança com um pouco mais de coragem ao ataque, mas o Vidalba tem esse ponto da concentração, e eu acho que com isso outros se sentem mais dispostos também, né? Ficam mais ligados. O Fabrício Bruno, pra mim, não fez um grande jogo como foi o Vidalba, mas muito mais firme, né? E o Vidalba, poxa, ganhando duelos contra o Gabriel Moisés, o grandalhão, seja no jogo aéreo, seja por baixo, até poderia ter sido substituído antes, né? Fiquei receoso ali quando o Vidalba começou a sentir câimbra e ainda voltou pro campo. E ele não queria sair de novo, né? Não. E aí tem que ter senso da comissão técnica, né? Ainda mais avaliando esse caos defensivo que é o Cruzeiro. O Vidalba não pode ser visto como o salvador da pátria, mas o jogo dele contra o RT, que foi uma partida mais ou menos no mesmo nível do que ele se acostumou a fazer, não só em 1, 2 partidas, mas em toda a temporada de 2025, mostra que, mais uma vez, ele chega pra ser titular, né? Ele chega pro ano de 2026 pra ser titular, e o sistema defensivo do Cruzeiro depende demais do Vidalba em todos os sentidos.
pela qualidade dele com a bola no pé, mas também pela capacidade de leitura, pela firmeza e até pela seriedade que ele trata um jogo do Cruzeiro, né? A gente vê o Vidalba na zona mista falando que tava com nervosismo de estreia, é algo espetacular, né? Quem dera fosse assim com todos os outros jogadores, mas é um líder, né? O Vidalba é um grande líder desse time do Cruzeiro e tomara que fique saudável, porque a gente precisa demais dele pra esse ano. É isso, e assim, a gente vai botar a artezinha na tela aí, porque foi um jogador que me chamou muita atenção, não apenas pela questão de encaixar 2 bolas ali no início, né? Temos aí isso? o Jedi aí, ó. Retorno de Vidalba, vai brincando. 87 minutos em campo, aí tá considerando os acréscimos, os imensos acréscimos do primeiro tempo, né? Os intermináveis. 74% de acerto nos passes, e aí só um ponto, ele tentou muitos lançamentos longos, né? Foi uma das alternativas do Cruzeiro. O Cruzeiro tentou muito, né? Muita Foi bola muito longa, vertical. e especialmente com o Vidalba, né? Claramente, assim, vamos tentar aproveitar esse jogador que tem mais qualidade. Então teve alguns erros, de fato, mas acertou algumas bolas importantes também. Teve 18 conduções de bola, uma coisa que eu lembro que quando o Vidalba veio do futebol argentino era muito falado sobre isso, né? Um jogador que conduzia muito bem a bola para quebrar a primeira linha de marcação. Um desarme, fez 8 cortes na partida, ganhou todos os duelos pelo chão. Dos duelos aéreos, perdeu apenas um, não cometeu falta, não foi driblado. Fez muita diferença, hein, Rafa? Fez muita diferença, assim, e melhorou quem estava do lado dele, né? Acho que o Fabrício Bruno fez uma boa partida, nada espetacular e muito longe ainda do nível do Fá Bruno, que a gente está acostumado, mas que vinha já há algum tempo devendo uma boa partida, né? E aí, coincidência ou não, eu acredito que não. A partir do momento que o Vidalba vem e traz essa segurança, o próprio Fabrício Bruno melhora aí junto com ele. Isso tende a acontecer, né, Caramujo? Às vezes um bom zagueiro, ele costuma melhorar quem tá ao lado dele. Agora, não dá pra gente ficar refém só da individualidade do jogador, porque ele pode em algum momento estar mal. Então o Cruzeiro precisa coletivamente fazer os ajustes que têm que ser feitos. Tem questões de organização. Mais uma vez o Cruzeiro toma um gol de bola aérea, né? Seja bola parada ou não. Desde o ano passado, do final do ano passado, o Cruzeiro tem sofrido muitos gols de bola aérea, e em especial nessa condição lá na segunda trave, né? Então é uma coisa que me incomoda ainda. Mas bom retorno do Vidalba. Claro que eu não vou ficar aqui rasgando elogios, porque o adversário era o RT, e eu acho que o Vidalba pode e já nos entregou partidas de altíssimo nível contra adversários muito mais desafiadores. E vou aguardar que ele tenha sequência agora, né? Porque acho que, independente de qualquer coisa, se comparar o que ele entregou com o que os outros entregaram ali na posição, ele tem que ser titular dessa equipe, que ele possa ir readquirindo esse ritmo de jogo pra seguir nos ajudando. E nesse caso aí, né, não vejo, o João Marcelo vai ser uma boa opção no banco. Sim. Pelos os últimos jogos que ele fez, né? Então, não tem, agora o Vidalba precisa recuperar o seu espaço. Ele saiu por causa de uma lesão. E ele é o titular da zaga do O Cruzeiro. espaço é dele, Exatamente. né? Exatamente. Então, ele não saiu por deficiência técnica, nada. Se a gente for pegar aí os últimos jogos do Vidalba, do ano passado e tudo, qual que a gente vai falar? Nossa, o Vidalba muito mal, né? Tem pouquíssimos, né? Então, isso aí, eu acho que não precisa nem de discussão. Mas vamos ver, né? O que os treinamentos aí vão mostrar. Mas quem não reconhecer que o Vidalba... Cara, o que mais me chama a atenção no Vidalba é ele ganhar duelos aéreos. Né? Ele sobe antes, ele tem assim uma inteligência para disputar, véio, que quando o cara vai subir, ele já tá por cima da situação e a maioria ele vence. É muito importante e é um jogador muito guerreiro também, né? Então Sim. isso contagia todo mundo. E ele saiu do jogo e veio um gol, né? Inclusive teve uma bola assim que foi cruzada no primeiro tempo e foi ele que tirou de cabeça e mandou para escanteio, né? Ali todo mundo ficou assistindo, alguém tira e veio o gol dos caras. Inclusive, eu acho que era uma bola que não estamos demonizando o João Marcelo não, viu, gente? Muito pelo contrário, eu acho ele um bom zagueiro. Mas eu acho que era uma bola pro João tirar, né? Até quando você pensa, o Vidalba 1,77, salvo engano, o João Marcelo 1,90. Aquela bola cruzada na diagonal ali, é uma bola que o zagueiro tem que cortar, você não pode confiar. E eu fiquei com a sensação que o João Marcelo, ele meio que subiu e deu uma baixadinha no pescoço, sabe? Tipo, Eu vi não você tem falando ninguém, isso no Não tem 6x1. ninguém. E tinha alguém. Acho que o Prates também deu uma cochiladinha ali, né? Vacilou sim o Cauã Prates, mas o João Marcelo, até pra ele ser uma boa opção no banco de reservas, eu acho que ele pode ser, tem que jogar mais, né? E aí seja dentro de um jogo em que ele comece, dentro de uma partida que ele venha a entrar, isso só aumenta a urgência do Lucas Vidalba ter uma sequência como titular. Mas foi o 15º gol sofrido pelo Cruzeiro no ano, né? O Cruzeiro tem mais gols sofridos do que jogos feitos em 2026. Samuel, tem alguma informação, alguma novidade sobre essa questão de comando técnico? O Tite segue? Não, segue, Caramujo. Comanda o time normalmente sábado lá em Pouso Alegre. É o que está definido, né? A gente até imaginava ali. A pressão ela continua muito grande. Por parte do torcedor, então, eu não me recordo de um técnico ter tido uma pressão assim. Foi na chegada lá no hotel. Se bobear, vai ser lá em Pouso Alegre também, né? Então, acho que o torcedor, no caso, a gente avaliou muita coisa, trouxemos pessoas para analisar, entendemos a escolha, né? Já falamos sobre isso. Só que as coisas no campo ainda não aconteceram, né? Mas ele vai ganhar mais uma oportunidade aí. Vamos ver lá em Pouso Alegre como que o time vai. O que eu trouxe de informação é a questão de desempenho também, isso vem sendo avaliado, né? Agora, até quando vai ser avaliado, aí não temos a resposta e como que o Cruzeiro vai conduzir tudo isso. Mas acho que todo mundo tem acompanhado
os movimentos que vem acontecendo, né? E uma preocupação do torcedor. Eu acho que isso aí também, Caramujo, vai continuar e talvez fique mais forte, né, este movimento, porque tem a sombra do Leonardo Jardim, né? Então, quando o Leonardo Jardim de fato retornar ao mercado, aí vai ficar uma loucura, né? Então, o Tite precisa saber conviver com isso, né? Ele, a comissão técnica, todo mundo, porque não vai dar, daqui a pouco também acaba o Campeonato Mineiro, né? O que eu vejo hoje da situação tem que vencer todos os jogos agora, Pouso Alegre 2 vezes, ir pra final, ser campeão, derrotar o Corinthians, porque a cada insucesso vai aumentar mais. Então, penso que a diretoria tem aí uma situação para resolver e que não tá fácil.